Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou o Nerd Preguiçoso e essa vai ser a minha dica de leitura, resenha, sem spoiler, de um livro chamado Cartas de Amor aos Mortos. Alguns segredos só conseguimos contar aos nossos maiores ídolos. Tudo começa com uma tarefa para a escola. Escrever uma carta para alguém que já morreu. Logo, o caderno de Laurel está repleto de mensagens para Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Heath Ledger, entre outros, apesar de ela jamais entregá-las à professora. O que parecia uma simples lição de casa, logo se transforma na maneira de Laurel lidar com seu primeiro ano em uma escola nova e com a família despedaçada depois da morte de sua irmã. Da escritora Eva Delária, da editora seguinte, lançada em 2014. 344 páginas. Apesar de... é um número relativamente baixo, levei quase 2 anos para terminar esse livro. Comprei em 5 de fevereiro de 2018. Cartas de Amor aos Mortos. À primeira vista mostra assim problemas típicos da adolescência, como o primeiro amor, dificuldade de fazer amigos, transição para uma nova escola e, sobretudo, a busca de Laurel pela sua identidade própria, porque ela era simplesmente, não era só muito apegada à irmã mais velha, May. Ela meio que se via na própria irmã dela e ela acabou idealizando uma imagem da irmã perfeita. Então, nessa descoberta, ela vai perceber, por exemplo, que a irmã dela não era tão perfeita quanto ela imaginava. A princípio, o que me pegou, o que me levou a comprar esse livro, além da capa que é muito linda, foi toda essa história dela escrever cartas assim para ídolos, pessoas que já morreram. Era algo, por exemplo, que eu costumava fazer muito. É um meio que ela encontra assim para poder desabafar, porque ela acaba tendo que morar com a tia dela, que é uma religiosa muito fervorosa e muito controladora. A princípio, a história nos leva a crer que, acima de tudo, é uma busca para lidar com a dor, com a perda e o luto. Mas à medida que você vai entrando na história, você percebe que é muito mais do que isso. O livro não deixa muito assim explícito se a irmã dela se matou ou se foi um simples acidente. Então a própria Laura não quer lidar com isso, porque há muita culpa dentro dela, porque ela estava presente no exato momento em que a irmã dela ou se suicida ou sofre um acidente. E há muitas coisas ali por trás. Você vai percebendo que a Laura ela esconde muito mais do que dor, do que luto e do que culpa. Tem um... não vou falar até porque seria um spoiler, mas acredito que na metade do livro você começa a perceber o que de fato aconteceu com a Laura e por que ela acabou ficando tão retraída. A Laura é uma personagem assim que você consegue se identificar muito, especialmente no início. Nisso dela tentar se entrosar com novas pessoas, numa nova escola, porque a todo momento ela tenta se desligar do que aconteceu com a irmã dela. Então, ter ido para um colégio novo, meio que foi um novo recomeço para ela. Só que no meio do caminho ela acaba tendo que lidar com a perda, tendo que lidar com a memória da irmã e com o primeiro amor. Nisso vamos entrar nos personagens secundários que foram muito bem escritos também. O primeiro é o Sky, que é o primeiro amor dela. O relacionamento deles é muito legal e mostra que o Sky também ele tem que lidar com algumas coisas. E ele não estava preparado para lidar com alguém que estava tão machucada. As melhores amigas, Natalie e Hannah, que
elas se amam, elas são apaixonadas, mas elas vivem numa cidadezinha e uma delas tem um irmão que é muito controlador e que não admite um amor homoafetivo. Então elas meio que se amam, mas tem que esconder das outras pessoas. Então essas duas amigas dela foram muito importantes na vida da Laura. E tem a mãe, cara. A mãe, honestamente, foi uma personagem que não dá para simpatizar com ela. Tudo bem que ela perdeu uma filha, mas ela acaba se afastando da outra. Ela se divorcia do marido, vai para outro estado para se recuperar e esquece da filha. Quer dizer, não foi muito. Não foi uma personagem que cativou tanto. Então, para finalizar, esse foi o primeiro livro da escritora Ava Adelaira. Recomendo muito e porque lida assim, com temas muito complexos, muito pesados e lida com muita responsabilidade. É uma leitura assim, eu comprei esse livro num momento realmente que eu estava passando por muitas coisas, acabei comprando muitos livros com essa temática, como Cartas de Amor aos Mortos, Mar da Tranquilidade, a Playlist de Haydn. São livros que mostra que você não está sozinho no mundo. Parece assim um clichê, mas são livros que mostram que dá para viver, é possível continuar vivendo, mesmo quando parece que tudo está contra você e que parece que nada mais resta. Então isso aí, esse foi uma resenha assim, mais ou menos, sobre o livro Cartas de Amor aos Mortos. Sei que é uma coisa meio diferente falar sobre isso, geralmente falo sobre quadrinhos, sobre séries, filmes, mas isso aqui é uma leitura que eu não podia deixar batido. Recomendo muito, especialmente para quem está lidando com luto, para quem está lidando com problemas psicológicos. É um livro que ensina muita coisa e trata com muita responsabilidade. Obrigado por acompanharem mais o vídeo do canal Nerd Preguiçoso. Se gostou, deixa aquele like. Valeu!